Há um tempo atrás eu estava trabalhando num formulário que tinha bastante campos, e eu precisava validar alguns campos dele, de require, string, etc. Inicialmente eu tentei fazer com o Zif mesmo, que é uma solução mais simplesinha, mas conforme ele foi crescendo, isso acabou se tornando bem sustentável. Então eu sabia que precisava de algo mais sofisticado para solucionar esse problema. Primeiramente eu pensei em fazer um validator service, que iria receber um payload e as regrinhas dos campos que eu quero. Mas ter que escrever essa de require, string, number, e-mail e as infinitas opções de regrinhas que pode ter, se ia dar muito trabalho. Foi aí que comecei a procurar uma biblioteca de validação e acabei encontrando o Valibot. O Valibot é uma biblioteca de validação que possui todas as regrinhas que eu precisava de string, number, enum, boolean, e tem uma bela integração com o TypeScript. O que me chamou a atenção nele em relação às outras bibliotecas é que ele tem uma sintaxe meio que de modularidade, onde você combina várias funções para criar seu esquema final. E também ele é compatível com tree shaking, que ajuda a reduzir o tamanho final do bundle do seu projeto. Então, resolvi escolher o Valibot como a minha biblioteca de validação. Com isso decidido, eu instalei o Valibot no projeto e comecei a refatorar o código antigo. O Valibot é bem orientado a esquemas, e você pode enxergar esquemas como sendo equivalente a uma tipagem TypeScript. Então, por exemplo, tem um esquema de objeto que equivale ao tipo objeto do TypeScript. Tem o esquema de string que equivale ao string do TypeScript. Boolean, number, etc. Além disso, tem também os conceitos de ações, que seriam as regrinhas que você aplica nesse esquema. Por exemplo, seria o mínimo caracteres, máximo caracteres, e-mail, URL, etc. Então, para a gente validar os dados do nosso projeto, nós temos que fazer uma combinação de esquemas com as ações do Valibot. Então, primeiramente eu criei um esquema aqui para o nosso formulário, que é um objeto com algumas propriedades. Eu dei as propriedades de string aqui, estou usando o esquema de string, e também usei algumas ações aqui para alguns campos, que é o de e-mail, para validar se é um e-mail válido, e um avatar URL para validar se é uma URL. Um esquema legal também é que você pode deixar esse esquema separado aqui, ó. Então, criei esse password esquema aqui, que tem um mínimo caracteres de 8, e usei tanto no password como confirm password. Pode ter casos que você pode precisar do input e output desse esquema. Para fazer isso, você só faz um infer input e um infer output, que está exportado do Valibot, e passa o tipo do seu esquema, que você já consegue ter aqui, ó, bem legalzinho o tipo desse esquema. Por fim, caso você queira customizar as mensagens de erro desse esquema, você só passa como parâmetro aqui, ó, tanto no esquema, tanto nas ações. Você passa uma string definindo qual mensagem de erro vai ser quando essa propriedade for inválida. Então, se o usuário passar uma coisa que não é boolean aqui, ele vai dar esse erro aqui. O last name, first name, tudo igual. A validação desse formulário deu para resolver com esquemas e ações padrão do Valibot. Mas tem formas mais avançadas de utilizar a biblioteca também, como por exemplo criar uma regra customizada, transformar os valores e até fazer algumas chamadas assíncronas para fazer uma consulta do banco de dados, por exemplo. Bom, com o esquema do formulário criado, eu consegui reduzir bastante as linhas de código do request inicial. E basicamente ficou isso daqui, eu só chamar a função de saveparse do Valibot para ele executar a validação para mim. E eu verifico o output aqui, se tiver erro eu retorno o erro, se não tiver eu só crio o usuário. Bom, com isso deu para deixar o código bem mais clean e é bem mais escalável dessa forma, usando esquemas do Valibot do que só usando um Zif ali ou alguma validator customizado. Eu acabei gostando bastante dessa lib e recomendo bastante vocês utilizarem ela nos seus projetos aí, que vale bastante a pena. Vai ter casos que uma validação não vai fazer muito sentido aqui. Um projeto onde validação não é importante, aí você não vai querer utilizar uma biblioteca dessa. Mas na maioria dos casos tende a valer bastante a pena, tipo formulário, request, nossa, isso é uma mão na roda. E bom, seria isso por hoje, pessoal. Obrigado por assistir até aqui.
Se gostarem do vídeo, deixem um gostei aí e se inscrevam para receber novidades e eu vejo vocês na próxima.